o Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde, e o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, PET Saúde, propostos pelo Ministério da Saúde, foi desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Seu objetivo foi promover e estimular a integração do ensino, serviço e comunidade e formar profissionais para atender às demandas do Sistema Único de Saúde. O programa se realiza com a Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Ó Brasilândia, que atende uma região com aproximadamente 410 mil habitantes. Mais especificamente, foi desenvolvido em algumas unidades básicas de saúde da microrrede Alto da Serra, nos Centros de Atenção Psicossocial e Centro de Convivência da Brasilândia, com foco na relação entre saúde mental e atenção básica entre os anos de 2012 e 2017. Dentre os vários temas que o projeto trabalhou, um deles focalizou a promoção de saúde de adolescentes e jovens, com foco na ação em rede e no trabalho intersetorial. O PET Saúde foi uma enorme oportunidade de, durante 2 anos e meio, docentes, profissionais de saúde e estudantes, do primeiro ao último ano da dos cursos de psicologia, fonoaudiologia e serviço social, fazerem juntos uma ação no território, uma ação que tinha como um problema colocado pelos profissionais de saúde, pelos gestores de saúde. Desenvolvemos uma pesquisa que tinha como pressuposto trabalhar com itinerários terapêuticos, que é a maneira que uma pessoa, uma família, circula num território geográfico significativo para ela. E essa circulação envolve um autocuidado e um cuidado nas suas redes de relações. Para se apropriar desse processo, qual é o itinerário que as pessoas que nós atendemos, que eram pessoas com dificuldades de saúde mental, a gente utilizou uma ferramenta que chama Ecomapas, que é um traçado geográfico, um mapeamento dessa circulação. A gente utilizou com 2 funções, na formação de alunos e profissionais da área de saúde, em que se mapeava a circulação dos profissionais e dos seus usuários que eles ofereciam cuidado, como também com o próprio usuário, no sentido de ele se apropriar do seu processo. Eu acho que a experiência do PET Saúde tomou como prioridade o tema do cuidado em saúde mental, a ampliação das ofertas de cuidado em saúde mental, a pesquisa em relação aos itinerários, trabalhamos lá com 13 casos, analisando esses itinerários e com foco na ampliação desses itinerários de cuidado. E isso, terminado o PET Saúde, nós seguimos o trabalho como universidade por meio dos nossos estágios, da nossa presença articulada no território, enfim. E acho que temos, então, como universidade, investido um conjunto de ações em parceria com os trabalhadores do território, com os gestores do território, ainda com esse foco da qualificação do cuidado em saúde mental. A gente tem, assim, 2 frentes de trabalho, principalmente no 5º ano, Então, são 2 núcleos que a gente vem atuando bem dentro do território. Então, um deles é o núcleo Contexto em Crise, Intervenções Clínico-Institucionais. Os alunos se inserem numa equipe de NASF, vão ficar lá 1 ano trabalhando e vivendo a realidade do que é o trabalho numa equipe NASF. Então, eles vão para o território juntos, eles fazem intervenções, fazem visitas, atendimento compartilhado. E como é que depois de toda essa vivência, eles voltam para as equipes dentro da UBS para construir os projetos. Então essa seria uma frente e é muito rica, A outra frente vem pelo núcleo de saúde mental, política e clínica ampliada, e aí os alunos se inserem na rede substitutiva. Então, nossos alunos estão na região, no território, em todos os serviços de CAPS, residência terapêutica, UA, SECO, Centro de Convivência. A perspectiva da intervenção do PET, que foi uma pesquisação, ela se preocupou não apenas em conhecer a realidade, mas em intervir, em produzir efeitos de transformação naquela situação.
Então, a partir da pesquisa, três grandes ações foram desencadeadas. Uma primeira é aprofundar e discutir e conhecer mais e desenvolver melhor as estratégias de ação na linha de cuidado álcool e outras drogas, especialmente voltadas para a adolescência e juventude. Então, por exemplo, a gente trabalhou com oficinas de fanzine, oficinas de teatro do oprimido, a gente tem acompanhado casos de adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas para qualificar a nossa intervenção. Então, a gente tem feito grupos de trabalho sistemáticos com as equipes de saúde, do CAPES e da universidade juntos. Uma segunda ação, a gente tem trabalhado o tema aí da hipermedicação, né, do uso irracional ou do uso abusivo de medicamentos, né, que é uma preocupação das equipes, principalmente da atenção básica, que muitas vezes é tomada pelos usuários só para troca de receitas. Então, na direção de qualificar esse uso, a gestão autônoma da medicação, em que o usuário tenha voz e a gente possa pensar juntos, a gente tem feito uma formação aqui para as equipes, numa estratégia que a gente chama gestão autônoma da medicação. Isso tem produzido uma série de projetos nas unidades básicas, nos CAPs, para lidar com o tema da medicação, tornando o tema da medicação um tema de todos, não apenas do médico, né? E a terceira ação tem sido tem se voltado, né, para uma questão que é a violência contra jovens, especialmente em relação à juventude negra, em relação, à violência policial, os temas de mortes de jovens nesse território. Essa ação se dedicou mais no início, ela trabalhou na forma de pesquisas, mas também, né, da nossa participação na política pública, que é o Juventude Viva. O Juventude Viva foi uma política pública implementada na gestão passada do Haddad, no período de 2014, 2015 e 2016, que focava o protagonismo dos jovens na periferia, principalmente na questão da violência contra o jovem negro, né, e que tinha grandes índices de mortes e de violências no cotidiano. A PUC entra nessa grande empreitada, atuando dentro do núcleo de políticas públicas, né, psicologia e políticas públicas, atuando com os estagiários, que foram ao todo 19 estagiários durante todo esse período, que acompanharam as intervenções e o trabalho, né, dos articuladores que eram lideranças dos territórios. Uma das ações que mais me marcou durante esse percurso de estágio junto do Juventude Viva foi uma audiência que foi realizada no Centro Cultural da Juventude na Cachoeirinha, que contou com a participação de profissionais do CAPS, coordenador do plano, Conselho Tutelar e outros representantes aí que cuidam da juventude. E foi muito legal porque a atividade foi organizada de um jeito que eu achei interessante. Então a gente se dividiu, acho que tinha umas 120, 150 crianças, jovens, já não eram tão crianças assim, tinham de 11 a 15 anos. E a gente se reuniu em 3 ou 4 grupos ali, e nesses grupos a gente foi conversando sobre os problemas que eles enfrentam no dia a dia deles. Então, desde da relação com os pais, até a dificuldade de chegar num lugar, de acessar um serviço, ou de ir fazer alguma coisa que tem vontade, e medo de ir na praça, porque a praça pode ser perigosa por um motivo ou por outro. Enfim, foi muito rico a experiência de poder ouvir deles próprios. Acho que a gente, dentro da universidade, fala muito sobre isso, escuta muito sobre isso, quais são os problemas da juventude, né? Mas a possibilidade de escutar deles e de conversar diretamente com eles foi muito rica. Nós temos enfrentado o desafio de trabalhar junto com as equipes o tema da violência, que era um tema que, quando a gente falava de saúde mental no PET Saúde, já aparecia como um tema importante, um tema bastante duro no território, bastante mobilizador para as equipes, e que a gente, então, pactuou, começamos a pactuar com as equipes um trabalho conjunto no sentido de, vamos então entender
como se caracteriza essa violência, como ela nos mobiliza e como nós qualificamos nossas intervenções em relação ao cuidado e às ações em situações de violência. A realidade aqui das crianças e adolescentes que residem, ela é diversa no seguinte sentido. A gente tem 2 distritos administrativos, a Freguesia do Ó, que é um distrito organizado socioeconomicamente melhor, né? E a Brasilândia, que é um distrito mais recente, que a organização urbana e socioeconômica é mais precária. A nossa demanda vem desses 2 distritos para o CAPS infantil, e o que a gente percebe é que a Brasilândia ela traz questões mais importantes com relação à vulnerabilidade social, violência, violações de direitos para criança e adolescente, que acarretam uma série de sofrimentos, inclusive o uso abusivo de álcool e drogas, né? Então, e na Freguesia do Ó tem uma outra questão que é mais voltada para questões de relação, comportamento ou dificuldades aí, de estar no mundo, mas não necessariamente muito voltada para a situação social, né? A precarização da realidade de vida assim, das crianças. Acho que é importante dizer, né, que uma das coisas do nosso território, aqui na Freguesia do Ó Brasilândia, é a vulnerabilidade, né? A gente tem áreas em que a infância e a juventude está à margem de todo um sistema de ofertas, né? A escola é muito difícil, os espaços de lazer foram sendo destituídos ao longo do tempo. Então, a gente também teve a experiência de ir lá no clube, que era Clube Escola antes, um CDM. O cara banca sozinho que as crianças façam o futebol e que, de alguma forma, elas possam ter outras oportunidades na vida que não seja estar pela rua, né? Elas possam ter outras experimentações, que seja pelo futebol. Então, faltam esses espaços. E os espaços que a gente foi conseguindo pensar de estar junto e conhecer, a gente foi vendo que a juventude ela vai ficando realmente muito, muito solta no território. Então, as praças são ocupadas, mas são ocupadas muitas vezes marcadas pela ocupação do uso, né? Ah, mas tem lá aquela rodinha dos adolescentes fazendo uso de maconha, ou fazendo uso de outras drogas, ou bebendo. Ah, o funk lá do Iraque, que a galera se reúne na sexta-feira à noite, uma baderna, mas não tem... a gente precisa entender melhor, né, que esses são os espaços de produção de vida dentro desse território, né? São os espaços em que os nossos jovens têm conseguido acessar para viver a sua juventude, né? Seja no funk, seja na roda de amigos, seja também essa identidade de grupo, né? Então, a gente ainda tem um percurso ainda. Acho que, nesse momento, né, esse território tem tensionado mesmo para que a gente possa pensar estratégias territoriais, estratégias em que a gente compreenda onde estão os jovens, né, e como a gente pode estar junto com eles. Acho que esse processo foi bastante interessante. Este processo foi enriquecedor para o Conselho, que se apropriou da sua realidade, como também para os alunos. Para os nossos alunos, significou a inserção no território, a compreensão dessa dinâmica, a compreensão da relação das regiões periféricas com o centro de São Paulo, né? Portanto, ela se constituiu num momento raro de aprendizado, né? Eu acho que essa relação ensino-unidade, ela expressa, no meu entendimento, não é, uma parceria entre conhecimentos, saberes e práticas, sem uma hierarquização desses aspectos, e eu considero que esta troca ela tem que ser horizontal na medida em que as unidades participam do planejamento do que vai ser realizado no território, né? Por outro lado, a universidade contribui, não é, a partir de experiências de ensino, a partir de experiências de desenvolvimento de ações de extensão, propicia a inovação, um processo de inovação de práticas de saúde, como também propicia, não é, a contribuição para a sistematização das experiências do território e, sobretudo, para o desenvolvimento de pesquisas em serviço, de pesquisas participativas, que eu acho que essa é a grande contribuição da universidade. Então, acho que representa algo bastante importante,
porque a gente segue com uma presença na atenção básica e com uma presença também na rede especializada e com o desafio de, como universidade, articular também, né, tecer algumas redes, tecer conversas, tecer diálogos com esse trabalho que a gente vem fazendo na rede especializada e com esse trabalho que a gente vem fazendo na atenção básica. Olha, essa integração da saúde com a educação, ela é de fundamental importância, porque é dentro da escola que a gente consegue ter o acesso a uma grande parte da população desse território, da Brasilândia. E a importância dessa aproximação e dessas práticas foi um facilitador para dizer que nós estamos juntos, né? Estamos no território de vulnerabilidade social e também um território onde as políticas públicas elas ficam muito distantes. Então, o que a gente tem hoje no território? A gente tem a saúde, né? E tem a educação, que também está na sua forma muito precária, né? E com os adolescentes com muitos desejos, um vulcão adormecido. E a gente vai percebendo um aumento de algumas doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, uso de drogas, o início de uso de substâncias psicoativas muito cedo. Então, a aproximação da saúde com a educação foi um facilitador para que a gente conseguisse fazer uma abordagem sobre esses temas, né? Primeiro a gente vai construindo a base para poder a gente entrar nesses assuntos, porque não são assuntos muito fáceis de falar, né? Muitas vezes a gravidez na adolescência, o percurso da gravidez é de desconhecimento da família, né? E por sua vez ela tem muito medo de procurar a unidade de saúde. O início de substância psicoativa muito precoce também é um fator de exclusão do aluno na escola e, portanto, na sua vida social. Ele vai perdendo os repertórios sociais, né? Então, ele vai se afastando de muitas possibilidades. A aproximação da unidade de saúde, onde vai levando esses temas, esses assuntos, onde a gente vai possibilitando falar sobre isso num contexto de roda de conversa, sem o julgamento, sem o preconceito, sem apontar culpados ou se tratar de o que é legal ou ilegal, isso é um fator facilitador para que a gente possa estabelecer esse diálogo. As maiores dificuldades encontradas em trabalhar com o adolescente na atenção básica é o fato de que eles não vêm até a atenção básica. Eles não fazem parte do contexto da vida deles, vir até o posto de saúde, procurar informação, né? As informações que eles buscam são com amigos, são na internet e que nem sempre são informações e orientações corretas e fiéis ao que a gente precisa, né? Nessa idade, principalmente. Então foi onde nós iniciamos esse trabalho em ir até o adolescente. No nosso dia a dia, nós adolescentes, nós não frequentamos UBS ou qualquer ambiente de saúde. Então, para nós, eles ir até a escola é muito bom conscientizar a gente, orientar a gente, porque tem perguntas que a gente não vai fazer para nossos pais, muito menos na UBS. Então, isso traz segurança para a gente, eles dentro da escola. É muito legal esse tratamento, porque quem nunca conheceu alguém que está grávida, mesmo antes, muitas jovens na escola, então esse projeto de estar ali falando sobre a gravidez, quebrando um tabu, falando sobre aborto, porque é um assunto que causa bastante discussão, falando sobre métodos contraceptivos, sobre como isso vai influenciar na vida da gente, é algo muito interessante. Então eu acho que é muito importante esse trabalho da UBS com a escola, porque muda bastante o modo como a gente pensa e como a gente vê as coisas no dia a dia. Eu acho que o desafio com o adolescente é conseguir acessar o adolescente, é conseguir tocar de alguma maneira, é conseguir trazer e fazer alguma intervenção, né? Aqui no Terezinha a gente tem esse grupo de adolescentes, né, que já tem aí uns 2 anos de caminhada e que tem conseguido, né, através do teatro dos adolescentes, abrir a porta da unidade para o adolescente. Dentro do grupo de adolescentes, a gente trabalha como teatro, eu sou um dos atores, né? Onde a gente trabalha com 3 peças, que é a peça de álcool e drogas, sobre sexualidade, e também sobre o bullying. Onde a gente tem a peça do Juquinha e Bibi, onde eu sou o Juquinha, onde a gente tenta resgatar esses adolescentes. Quando a gente começou, a gente não sabia qual seria o método usado. Aí quando surgiu a proposta do teatro, foi assim impactante para eles, porque foi muito
assim, foi muito boa a repercussão. Eles se colocarem no lugar, porque até então, se a gente chega e orienta, é assim, 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 eles achavam aquilo tudo muito chato, muito maçante. E quando a gente expõe a realidade, tenta chegar o mais próximo possível, que eles veem aqui, eles geram uma crítica. Então, eles param e refletem. Tem uma adolescente que ela assistiu a peça até fora da nossa unidade e ela chegou na UBS em um dia comum para nós e procurou um dos auxiliares que estavam no dia, referindo que ela estudava, que ela precisava usar um anticoncepcional, porém a mãe era contra. E essa adolescente de 17 anos iria iniciar com uma atividade sexual, mas ela queria de alguma forma se proteger. E aí nós tivemos uma conversa com ela, no final ela acabou contando que ela tinha um problema em casa com os pais, mas que ela tinha consciência de que ela não queria ter filhos. E aí a gente acabou conversando com ela, iniciou uma contracepção e hoje ela acompanha até hoje. Ela não é da nossa unidade, mas ela acompanha até hoje conosco. As práticas que a gente propõe, por exemplo, da comunidade, né, elas partem do princípio de que a criança ela precisa ter ambientes que sejam protetores, saudáveis, acolhedores, e isso já diminui a questão do sofrimento psíquico delas, né? Então, a possibilidade de você estar junto com a criança, oferecendo que a rua dela ou que o espaço de convivência que ela esteja seja um espaço mais interessante, acessível e tal, já reduz, por exemplo, danos como o início muito precoce no uso de álcool e drogas, né? E a gente vai acreditando nessa possibilidade, é que a gente vai fazendo as estratégias comunitárias. Acho importante poder falar que a gente tem experimentado aqui na PUC o acompanhamento terapêutico, a gente tem desenvolvido isso, principalmente pelo Núcleo de Saúde Mental. E o acompanhamento terapêutico é indicado para esses casos muito graves, onde a gente vem sendo bastante demandado pelos CAPs, esses casos muito comprometidos, muito vulneráveis, com um sofrimento psíquico intenso e as pessoas não conseguem sair de casa para se tratar. Então, assim, o fato dos alunos poderem exercitar e atuar como acompanhante terapêutico garante que eles possam ir na casa desse usuário, fazer intervenções clínicas dentro da casa e ajudar, apoiar a equipe CAPS. Muitas vezes o CAPS vai junto com o AT, como a gente chama, vai junto para a gente ir criando essa ponte, maior flexibilidade, ajudar essa pessoa a sair dessa crise intensa que está vivendo para poder se engajar, então, em outros serviços e em outros projetos do território. Eu saio do CAPS tranquilo, eu sinto mais à vontade no CAPS também. Quando eu chego em casa eu não fico brigando com meus irmãos, porque eu brigava bastante com meus irmãos. Com a minha mãe eu estou ajudando muito ela agora, ajudo a arrumar a casa, faço isso, faço aquilo, arrumo o meu quarto, que é bastante legal. O CAPS me ajuda bastante, deixa bem tranquilo. E quando eu saio de casa, eu saio com a cabeça erguida, não saio de cabeça baixa, não fico olhando para as pessoas más. Passo na rua, cumprimento todo mundo na rua. Eu acho isso bom, o CAPS me ajuda bastante. Vale muito a pena participar do CAPS, principalmente para alguém que tem depressão. Você se sente muito sozinho quando você tem depressão. E o CAPS, ele meio que diz que você não está sozinho.